Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Palavra de Deus, se você pode, abre aí a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 11, Romanos 11, verso 36. Romanos 11, verso 36, talvez você já citou esse versículo algumas vezes ao longo da vida, e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre ele. Enquanto você vai procurando aí, essa viagem que fizemos, essa viagem missionária ao Uruguai, foi muito significativa e tem muito a ver com o que nós vamos ministrar hoje. Sempre que a gente vai para uma missão, sempre que nós vamos para um lugar, que nós vamos enviados por Deus para pregar o Evangelho, para fazer alguma obra, uma parte de nós recebe, aprende, e uma outra parte do nosso ser também está lá para servir, está lá para contribuir, para, de alguma maneira, ser canal de bênção. E quando se juntam esses dois polos, o serviço e o dar e o receber, que Paulo tão brilhantemente manifestava, quando esses dois polos se juntam, quando você está em um estágio da sua vida, num lugar, num ambiente em que você pode dar, mas também você recebe, então eu creio que o ciclo da bênção se fecha, no momento em que nós nos sentimos plenos, completos. A palavra do Senhor diz que há maior alegria em dar do que em receber, mas a Bíblia não diz que não existe alegria em receber. Quem recebe se alegra, quem recebe fica feliz, a não ser que tenha algum problema grave de ingratidão. Quem recebe algo no seu coração se alegra, celebra, fica feliz. E quem está dando, diz a palavra, fica mais feliz ainda. Então, perceba que é uma linha crescente. Quando eu recebo, me alegro, mas quando eu estou em uma condição de dar, eu me alegro mais ainda. Então, esse é o ciclo da vida do Senhor. Uns recebem em algum momento, mas lá na frente já estão preparados para doar. E essa nossa viagem para o Uruguai foi muito abençoada, muito impactante, porque nós vimos ali o cumprimento de palavras, de promessas que o Senhor fez há cerca de 10 anos atrás, há 9 anos atrás, quando Deus liberou uma palavra, quando Deus disse que iria fazer, não haviam evidências nenhuma de que aquilo que Deus disse pudesse ser comprovado com evidências naturais. Deus disse que faria um avivamento no Uruguai, Deus disse que os filhos do Uruguai um dia iriam voltar, tamanha a graça e a presença de Deus que seria derramada sobre aquela nação. Deus disse que nós entraríamos pela fronteira do Uruguai, e assim foi. Entramos pela menor fronteira há cerca de 10 anos atrás, a fronteira chamada de Aceguá, é o nome da cidade. E Deus disse que nós iríamos até a capital do Uruguai, e quando nós chegássemos na capital, atravessando todo o país, pregando a mensagem do reino de Deus, lá na capital, os governantes se sentariam para ouvir a palavra de Deus. Pessoas influentes na cidade, que ocupam um lugar de governo na nação, um dia sentariam para ouvir a mensagem que nós carregamos. E nós, há 10 anos atrás, iniciamos essa jornada, indo para lá, pregando nas pequenas cidades, nos pequenos povoados da região do Uruguai. E esse final de semana, então, parte dessa promessa também veio a se cumprir com o aniversário da igreja de um primeiro ano do CI em Montevidéu, uma linda festa com irmãos que se converteram no CI de Montevidéu, irmãos que se batizaram naquela igreja, que conheceram o Evangelho através daquela porta que se abriu. Não somos os únicos naquela nação, obviamente que existem muitas igrejas, e não muitas, né? O Uruguai, você vai ver o ranking do Portas Abertas, que é um portal, que é uma instituição que faz pesquisas missionárias. O Uruguai está no topo do ranking das
nações menos evangelizadas de toda a América Latina. Então o evangelho no Uruguai, ele tem as suas restrições, é difícil de entrar. O povo uruguaio é um povo amado, querido, mas intelectualmente muito bem nutrido. Então pregar para os uruguaios não é uma tarefa fácil, porque eles ficam analisando não o que você está falando, mas quem você é para dizer o que diz. Então é bem complexo pregar para os uruguaios, mas eles têm uma marca: uma vez que se entregam na integridade, na integralidade. Uma vez que decidem seguir ao Senhor, é muito difícil ver um crente uruguaio retroceder, voltar atrás. Demora um tempo para se firmar, para fixar raízes, mas uma vez que decide viver isso, vive de uma maneira muito intensa. Então esse final de semana foi lindo, estou compartilhando com vocês porque a igreja nos enviou, né, o povo daqui de Navegantes orando pela gente, muito feliz porque nas redes sociais, tudo que postávamos, né, via os irmãos aqui vendo, compartilhando, mandando mensagens, e glória a Deus por isso. Cremos que agora fomos em um pequeno time, né? Fomos os 2 casais de pastores aqui, nós e o pastor Mike e a pastora Vanessa, mas cremos que em breve, né, outros pastores também irão, e a equipe vai aumentar. Conosco estava o irmão Lu e também o Rafa, né, que foram conosco, eu, a Grazi e o Davizinho. Então estávamos aí em algumas famílias, e eu creio que talvez no aniversário do ano que vem a gente vá com uma caravana, né, abençoada. Peguemos o avião aqui, descemos lá, porque 17 horas de viagem não é para todo mundo, né? Então passagem de avião aérea para todo mundo em nome de Jesus, amém? Quem crê nesse negócio, levanta a mão aí, aleluia, graças a Deus. Aí, já estou até vendo ano que vem, né, o saguão do hotel, pastor Mike, a gente olha, lembra aquele dia que a gente estava dizendo, está aí o irmão, ó, abençoado, nem acreditou, mas levantou a mão, Deus pegou e trouxe, aleluia. Deus é bom, gente, aleluia. Então, antes de eu recitar esse texto, que você deve conhecer muito bem, parte do que eu vou ministrar hoje tem a ver com as experiências que nós tivemos aí nesse final de semana, nessa semana lá na nação uruguaia, e conexões, coisas que Deus vai aclarando, vai deixando mais claras no meio da caminhada. Uma das coisas que Deus faz, gente, é dizer o que vai fazer. E quando Deus diz o que vai fazer, Ele geralmente te mostra como que uma foto. Ele te mostra o final da história. Olha, o final da tua família vai ser assim: abençoada, bem-sucedida, convertida. O final da tua vida ministerial será assim: abençoado, com unção, frutificando em sabedoria, com conhecimento. O final da história da tua empresa, da tua vida corporativa vai ser assim: vai crescer, vai avançar, vai se multiplicar. Quando Deus fala, Ele mostra o final da história. Só que quando você recebe a palavra e o que Deus está te mostrando, até que esse dia se cumpra, existe uma trajetória, existe um tempo, um espaço. E daqui, do dia em que recebemos a palavra, a promessa, do dia em que recebemos a foto do futuro, com a visão que Deus tem para que seja realizada na minha e na sua vida, do dia que recebemos até o dia que ela começa a se realizar efetivamente, existe uma trajetória, um tempo. E esse tempo, essa trajetória, é o que nós chamamos de caminhada por fé. Muitas vezes nós vamos caminhar e não teremos evidências de que aquilo que Deus disse que vai acontecer já está acontecendo. Muitas vezes nós vamos caminhar na direção do que Deus falou e parece que o vento é contrário, e parece que a casa está caindo, e parece que está pior que antes, e as coisas se levantam de maneira contrária, e muitas vezes nós seremos levados a um lugar de cheque, a um lugar onde nós vamos colocar essa prova, vamos colocar aquilo que Deus colocou no nosso coração, provando isso pela fé. E para aqueles que persistem, um dia essa palavra vai se cumprir, um dia a promessa de Deus vai se tornar literal na minha e na sua vida. Então, essa palavra hoje é de encorajamento para aqueles que querem viver pela fé até que a promessa se cumpra em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, o texto de Romanos 13, verso 11, né? Romanos 11, verso 36, diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
A Ele seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Oremos. Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de recebermos a Tua instrução. Fale conosco, Senhor, assim como um pastor que conduz as suas ovelhas a um aprisco, a um lugar seguro. Nós também queremos agora, Senhor, receber o alimento. Nos conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Fala conosco, Senhor, que possamos sair daqui melhorados, aprimorados e todos nós mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Essa é a oração que nós fazemos, dando a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, quando nós recebemos uma promessa do Senhor, uma palavra de Deus, a primeira coisa com relação a palavra que Deus nos dá, a promessa que Deus tem para mim e para a sua vida, a primeira coisa que Deus espera é que, ao nos entregar uma promessa, ao falar sobre uma missão, a dar a nós uma palavra profética para o nosso futuro, o primeiro desejo no coração de Deus, a primeira coisa que Deus faz quando fala algo para o ser humano, não é apenas comunicar. Quando Deus diz algo para você em sonho, na palavra, na leitura, na meditação, em visões, levantando alguém para pregar algo para você, Deus, Ele tem as suas variadas formas de falar conosco, mas todas elas culminam com um objetivo. Então, quando Deus fala conosco, existem dois objetivos que são majoritários, que são prioridade naquela fala de Deus para conosco, independente se foi alguém que profetizou sobre a sua vida, se foi lendo a palavra e você teve um insight, se foi escutando a própria voz de Deus de maneira audível, como algumas pessoas já tiveram experiências de ter e estão registradas na Bíblia, se é em sonho, em visões, enfim, Deus pode falar de várias maneiras, mas Ele faz isso. E é lógico que essa lista não é exaustiva, porque seria impossível dizer tudo o que Deus faz quando fala, mas nós vamos pegar aqui dois elementos que com certeza você vai se identificar. Por que Deus fala sobre o que vai acontecer? Diferente de nós, seres humanos, quando a gente fala sobre algo, a nossa capacidade, ela é apenas de comunicação. E o que é comunicar? Comunicar é fazer conhecido, tornar claro aquilo que você já tem como um conhecimento basal, básico. Então, quando você conhece algo e você deseja passar para alguém, você comunica esse conhecimento. Agora, do outro lado, essa pessoa que está recebendo esse conhecimento, que está recebendo essa instrução que você está dando, essa pessoa, ela precisa de alguma maneira se envolver com aquilo que você está dizendo. Para quem está recebendo a instrução, é muito normal ouvir, e enquanto está ouvindo a instrução de uma outra pessoa, o seu coração ficar em um período que nós podemos chamar de stand-by. É aquele momento que, enquanto alguém está falando, você não se entrega para aquilo que está sendo dito, você não mergulha de cabeça dizendo, é verdade, eu vou fazer isso aí. Não, você fica meio que em suspense. Você fica analisando, percebendo o que está acontecendo. E então, dependendo de alguns fatores, você vai aceitar aquela informação, vai se, de alguma maneira, apropriar daquele conhecimento. E isso vai acontecer quando quem fala tem credibilidade. Ponto 1. Você escuta alguém que fala do que vive e você diz, bom, isso faz sentido. Você escuta alguém que fala do que não vive e você diz, o que ele fala está certo, mas ele não tem autoridade para dizer. Porque fala de algo que não vive, porque fala de algo que não experimentou. Então, quando é um ser humano comunicando, depende da autoridade que ele carrega, e a autoridade vem das experiências que essa pessoa teve naquela área. Um outro fator que pode facilitar ou bloquear
o acesso do conhecimento, quando ele é transmitido por uma pessoa, por um mestre, por um professor, por um pastor, por um líder, por um influenciador humano, é que à medida que essa pessoa vai falando, a capacidade dela de transmitir aquela informação, o que nós chamamos de didática, que é a habilidade para transmitir aquilo que ela está ensinando, pode facilitar o nosso aprimoramento, o nosso conhecimento, tomarmos posse daquilo que está sendo ensinado e transformar esse ensinamento em sabedoria e colocarmos em prática. Então, receber uma informação de um homem depende da credibilidade dele e depende da maneira como ele está ensinando, da didática, da habilidade de quem fala. E a didática está, obviamente, atrelada ao conhecimento que essa pessoa carrega. Se você ouve uma verdade, algo lindo, brilhante, de alguém que tem dificuldade para explanar, que tem dificuldade para transmitir a informação, apesar de ser uma verdade, apesar de ser algo que lá no futuro possa dar muitos frutos, por conta da falta de habilidade na comunicação, o fruto final pode estar comprometido, por conta da incapacidade humana de transmitir aquele conceito. Isso é o que acontece quando os homens falam. Agora, quando Deus fala, é diferente. Quando Deus fala, gente, é completamente diferente de quando alguém humano, por maior capacidade intelectual que carregue, por maior experiência que tenha, quando Deus fala, é diferente. Certa vez, os discípulos, eles estavam ouvindo Jesus pregar. E Jesus estava ministrando de uma maneira poderosa. Jesus é a palavra de Deus. Quando Deus fala, Deus abre a sua boca, de maneira poética aqui dizendo, ele abre a sua boca e o que sai da boca de Deus não é a voz, não é o som, a palavra não é o som. O som é uma veste, é o que reveste a palavra não é o som, a palavra é o conteúdo que o som carrega. O conteúdo da palavra de Deus é Jesus. Quando Deus abre a boca e fala, ele libera Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Por isso, quando Deus fala, nós temos um encontro pessoal com Jesus. Quando Deus fala algo sobre a minha e a sua vida, é o próprio Jesus que vem nos comunicar através do verbo. O verbo de Deus é o Filho. O Filho de Deus, que é Jesus, é a palavra. Então, quando Deus fala, algo poderoso começa a acontecer. E por que, quando Deus fala, coisas diferentes acontecem? Duas coisas, dois objetivos pelos quais Deus comunica através da sua palavra à humanidade. Número 1, quando Deus fala, a palavra de Deus, ela vem até a minha e a sua vida, primeiro para nos convencer de que aquilo que Deus está dizendo vai acontecer. Quem já ouviu a voz de Deus, uma instrução clara de Deus dizendo faça, venda, compre, viagem, sai desse lugar e vai para aquele lugar, saia dessa terra e vai para aquela, se mova agora, faça isso, não fale, se cale, diga isso agora. Quando você já teve uma experiência com Deus falando ao seu coração, e o falar de Deus ao coração, nós falamos aqui de muitas maneiras, às vezes é um pensamento. Só que não importa qual é o método que Deus está usando, quando é Ele que fala, a primeira coisa que acontece é que quando Ele fala, Ele te convence. Não é pela força, nem por violência, mas quem convence é o Espírito Santo do Senhor. Quando Deus fala, o Espírito Santo trata de convencer aquele que está ouvindo a sua palavra. Quando você ouve a voz de Deus, você faz coisas que, se alguém te questionar dizendo, por que você está fazendo isso? Na maioria das vezes é assim, olha, eu não sei porque eu estou fazendo, mas eu sei que eu tenho que fazer.
Eu não tenho muita base para te explicar por que é que eu tenho que fazer, mas assim, aqui dentro algo queima, não é uma empolgação, não é algo emocional, é uma fé aqui dentro, uma convicção de que aquilo que eu estou fazendo da parte do Senhor é o que precisa ser feito. Não dá para explicar dizendo, olha, eu estou fazendo isso por conta daquilo, porque na maioria das vezes, quando você executa uma palavra de Deus, ela não tem lógica aos olhos humanos. É o Deus que manda você abençoar alguém com algo que para você é importante. Não tem lógica no mundo natural. É o Deus que manda você se calar em uma discussão que você tem razão e não tem lógica no plano natural. É o Deus que manda você abençoar, sair de um lugar de prosperidade, um lugar fisicamente até mais elevado, para ir para um lugar onde a história está começando e você deixa a sua história para trás e vai para um lugar novo, e quem olha diz, é doido? É doida? Não tem cabimento um negócio desse. Mas quem escutou a intenção do coração de Deus através da palavra, aqui dentro uma chama fica ardendo e você sabe lá no fundo que você está na direção correta. Então a primeira coisa que Deus faz quando fala é nos convencer. Porque a palavra de Deus, gente, ela não nasce na terra, diferente do conhecimento humano. A palavra de Deus, ela nasce em um lugar muito especial. O profeta teve uma visão de onde a palavra de Deus nasce. E você vai ver ele profetizando e escrevendo lá no Antigo Testamento, ele vai começar a dizer o seguinte, que assim como a neve e a chuva descem do alto e para lá não voltam, sem antes regar a terra e germiná-la, para produzir semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra não voltará, diz Deus, para mim vazia, sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi enviada. Uau! Então eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Se você tem pelo menos uma promessa de Deus que foi liberada sobre a sua vida, e ela ainda não se cumpriu, existe uma palavra de Deus repousando sobre a sua vida e que não pode sair daqui e voltar para Deus sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi enviada. Deus disse que a tua casa será uma bênção e vai ser, e acabou. Deus disse, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Essa palavra não volta para ele sem antes a tua casa se converter. Deus disse que nós seremos mais do que vencedores, e essa palavra não volta para Deus sem antes se cumprir, e assim será, em nome de Jesus. Olha que coisa poderosa aonde nasce a palavra. O profeta vai dizer que essa palavra, a palavra quando é de Deus, ela não vem da terra. Neve e chuva não são produzidas na terra, assim como a neve e a chuva descem do alto. A palavra de Deus, meu irmão, ela não é contaminada com nada da terra. A palavra de Deus, ela vem direto do trono de Deus nos céus e te alcança na terra. E o mais interessante é que a palavra de Deus, ela tem uma direção. Assim como a neve e a chuva descem, perceba que a palavra não fica vagando. Perceba que a palavra não é horizontalizada, a palavra de Deus ela é diretiva e vertical, sai do alto e vem descendo até nos alcançar aqui embaixo. Deus sabe o teu endereço, te chama pelo nome, conhece o teu coração, sabe as tuas necessidades, e essa palavra que foi liberada do céu não fica vagando, ela vai até te encontrar. E hoje é a noite da palavra poderosa, te encontrar em nome de Jesus. Desce do alto e para lá não volta, diz o texto, sem que antes ela cumpra tudo aquilo para o qual ela foi enviada. Então Deus, quando libera a palavra, a primeira coisa que a palavra faz é nos encontrar, é nos acertar, é nos golpear, é nos pegar. A palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro e fica repousando sobre nós até que ela se cumpra. Agora, enquanto ela fica repousando sobre nós, o que a palavra de Deus faz é nos convencer.
Nos convencer do quê? De que aquilo que Deus disse vai acontecer. E isso é vida por fé. É por isso que quando começamos a andar com Jesus, nós começamos a acreditar em coisas que antes a gente não acreditava. É aquele homem que dá problema a vida toda, e aí alguém diz, meu Deus, um dia ele vai mudar, e a pessoa diz, vai mudar como? É uma vida inteira assim? Às vezes somos nós que dizemos, olha, esse problema que eu carrego, esse sentimento, essa dor que eu estou passando, meu Deus, isso não passa nunca, não tem mais jeito. Mas quando você se converte, uma esperança entra. A gente não tem nada, não tem uma mudança de diagnóstico, não tem nada que a gente possa dizer, olha, alguma coisa vai acontecer, porque fisicamente, materialmente, a medicina me deu um laudo novo. Não é, está tudo igual como era antigamente. Mas uma vez que a palavra de Deus vem, aqui dentro uma chave vira, e você começa a acreditar que o impossível é possível para o teu Deus. E nós começamos a caminhar, não mais por vistas, mas começamos a caminhar por fé, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então Deus fala, a palavra vem, nos encontra, e enquanto ela fica repousando sobre nós, ela nos convence. O ser humano não tem a capacidade de convencer. É por isso que marido e mulher, por vezes, ficam travando uma briga eterna, dizendo, ele tem que mudar. E ela diz, ele tem que mudar mesmo. E ele diz, não, ela tem que mudar. E um não consegue mudar o outro. Por quê? Porque quem convence é o Espírito. É a palavra de Deus que convence. Mas quando a palavra vem, a palavra convence, não precisa ninguém dizer, olha, é ele, é ela, não. Nós começamos a dizer, Senhor, muda em mim. Senhor, não é mais o outro, não é mais o mundo, não é Navegantes que é pequena demais para mim, Senhor, não é a igreja que é pequena demais para mim, Senhor, não é o pastor, não é o líder, Senhor, sou eu. Muda em mim, Senhor. Eu começo a ser convencido que o problema não é a minha família, eu começo a ser convencido de que o problema não é o universo, que o mundo não está errado e eu estou certo, não. Eu começo a ser convencido de que quem precisa mudar sou eu. E quem faz isso é a palavra que entra em nós e começa a nos convencer. Segundo, Deus quando fala, Ele fala para que nós creiamos que aquilo que Ele disse vai acontecer. Não é apenas te convencer e você fica olhando e dizendo, meu Deus, um dia vai acontecer, Deus falou, não. Deus fala, te convence e mais do que isso, Ele gera no teu coração uma expectativa de que aquilo que Ele falou vai acontecer. Convencer é Deus dizendo, sou eu que estou falando. Agora, gerar expectativa de que vai acontecer é Deus colocando energia no teu coração para que você se mova na direção do que Ele disse que vai acontecer. Me lembro que quando Deus falou comigo sobre o Uruguai, eu estava indo para o trabalho, estava indo dar aula. E eu me lembro que eu estava no carro fazendo uma oração normal, uma oração de professor, uma oração simples. E a oração era, Senhor, que os alunos estejam tranquilos hoje, que eu possa dar uma aula boa, que ninguém se machuque, que as crianças deixem eu sobreviver até o final desse dia, Senhor. Uma oração de professor, simples. E no meio dessa oração, Deus veio. No meio dessa oração, no carro, na BR, Deus encheu o carro. E começou a me dizer, olha, eu vou fazer um avivamento poderoso no Uruguai. As pessoas, quando passarem pela fronteira do Uruguai, não vão mais sair apenas com uma lembrança, com uma recordação física, mas vão ser marcadas por uma experiência espiritual que elas terão comigo quando passarem da fronteira e pisarem no território uruguaio. Tamanha vai ser a minha graça derramada sobre essa nação. Eu vou fazer um avivamento poderoso e os filhos do Uruguai que estão longe vão começar a voltar. E Deus disse isso tudo, gente, no meio do carro, falando comigo em uma outra língua, em espanhol, que eu não conhecia. Sabia, já tinha escutado pessoas falar, mas eu não dominava. E Deus falou isso tudo através da minha boca, em espanhol. Uma experiência sobrenatural, uma coisa de doido. Eu fui tão impactado que quando eu cheguei no colégio, eu deixei o carro e entrei na sala, e na sala dos professores tinha um outro professor, e eu disse, eu preciso te contar para que isso fique registrado, porque um dia vai acontecer, e vai ter pelo menos uma testemunha de que eu não estava doido, se é que eu não estou doido.
E eu contei para ele tudo que tinha acontecido no trajeto. E ele começou a chorar dentro da sala. Um professor que na época não era crente, não conhecia Jesus. A presença de Deus veio. Depois daquele dia, Deus começou a mover o nosso coração para irmos àquela nação. Foi conectando pessoas até o dia em que nós passamos da fronteira, pela primeira vez. E quando passamos da fronteira pela primeira vez, nós fomos pregar essa palavra, fomos dizer aos uruguaios aquilo que Deus tinha dito para mim no Brasil. Agora, o Deus que fala, gente, é o Deus que não apenas fala, Ele fala, te convence e começa a te mover na direção daquilo que Ele falou. Contei aqui para vocês que agora, 10 anos, 9 anos depois, a igreja estava lá fazendo um ano de aniversário, pessoas se convertendo, um pastor local abençoado, coisas acontecendo. Meu irmão, que poderoso é! E 10 anos depois eu fui me dar conta da grandeza do que Deus fez. Porque naquele dia, no carro, na BR, só eu, sozinho, Deus tinha me dado uma experiência sobrenatural, falando através da minha boca em espanhol. Quando eu recebi isso, eu pensei, meu Deus, foi uma experiência, que coisa linda, que tremendo foi isso. Fiquei impactado. Alguns meses depois, quando o bispo Bartolomeu nos leva para o Uruguai, o meu coração estava incendiado de tipo, meu Deus, que loucura, eu estou pisando na nação que Deus falou. Olha que bênção, olha como Deus moveu, já era sobrenatural. E quando eu fui ministrar pela primeira vez para o povo uruguaio, quando eu fui contar o que Deus fez, o mesmo Deus que me visitou no carro foi o mesmo Deus que me visitou em cima daquela plataforma na cidade de Aceguá. Quando eu comecei a falar, o Deus que falou comigo em espanhol no carro foi o mesmo Deus que me tomou no altar e continuei falando em espanhol para aquela nação que eu nunca tinha pisado. Através da minha boca, falando em espanhol, uma língua que eu nunca estudei. Naquele dia eu entendi, olha, não foi uma experiência pontual. O que Deus fez lá, Ele não tirou. O que Deus fez lá é algo que se mantém. Anos depois, indo e voltando, pregando na América Latina, anos depois, nesse final de semana, eu consegui ter consciência que aquele batismo em línguas que o Senhor me deu, me dando um novo idioma, que aquilo tudo que Deus fez, tinha feito com o propósito de carregar o meu coração com uma fé, para que eu não desistisse até que a palavra se cumprisse. Era um sinal de Deus em mim dizendo, tá, eu não te dei isso para que nada aconteça. Era um sinal de Deus dizendo, olha, esse desejo, essa paixão que tu tem pela América Latina, pelo povo uruguaio, não é algo gratuito. Essa língua, esse idioma está aí dentro. E está aí dentro para um propósito, para a pregação do Evangelho. E tudo isso foi me levando por fé até o momento do entendimento que eu tive esse final de semana. Então talvez você já recebeu coisas do Senhor que são guardadas aí dentro. Promessas que o Senhor te deu, palavras que o Senhor já colocou no teu coração, coisas que você sabe que vieram da parte do Senhor, mas parece que estão estagnadas, parece que elas estão aí como uma ferramenta, um instrumento, que você sabe que em algum momento vai colocar ele em prática, mas agora talvez esteja aí empoeirado, engavetado. Meu irmão, não importa quanto tempo passe, a palavra do Senhor diz, secam-se as ervas, murcham-se as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aquele que liberou a palavra sobre a sua vida, essa palavra não pode voltar para ele vazia. Essas ferramentas que ele te deu, esse sonho que ele colocou no teu coração, caminhe na direção desse sonho, porque uma hora vai acontecer. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Agindo Deus, ninguém impedirá. Então que isso incendeie o teu coração. Porque pode parecer loucura, porque pode parecer que é longínquo demais, porque o que Deus te mostrou que vai acontecer, pode hoje parecer que é um devaneio da sua parte. Mas Deus está nos dizendo, quando eu falo, eu convenço, e quando eu falo, eu encho o teu coração de uma expectativa que vai te movendo na direção do que eu te prometi. O primeiro convite dessa noite é, em nome de Jesus, que ao se levantar dessa cadeira, ao descer por essas escadas, ao ouvir essa mensagem pela internet, aonde ela alcançar, seja quem for que estiver ouvindo ou vendo, que em nome de Jesus, depois dessa mensagem, nós possamos nos levantar e começar a dar passos, ainda que pequenos, mas na direção do cumprimento da promessa que Deus nos fez. Se Deus disse que você vai ter um comércio próprio, em nome de Jesus, comece.
E começar não é alugar um prédio, e começar não é contratar funcionários, talvez o começar é começar no coração, decidindo ver o que precisa para um dia ser o empresário que Deus te chamou para ser. Se Deus disse que você vai ter uma família, em nome de Jesus, comece agora. Comece deixando seu coração aberto, comece deixando a sua alma ser tratada, comece deixando o Senhor trabalhar em você e tirar daquilo que precisa ser tirado e te preparar para a constituição da família que um dia Ele te dará, porque Ele é fiel, se Ele prometeu, vai acontecer. Então que seja assim, gente, hoje, agora, recebendo a instrução, lembrando da promessa e começando a dar passos na direção do que Ele falou. Algumas pessoas Deus chamou para escrever e escrevem belíssimamente. Algumas pessoas têm um chamado para serem escritores, poetas, gente que vai falar de Jesus de uma maneira que muitas pessoas serão abençoadas. Mas esse livro não vai cair do céu. Essa autoridade, esse dom, essa capacidade já está aí, mas pegar a caneta e começar os primeiros manuscritos é função nossa, e isso é, Senhor, eu estou crendo. Deus disse que você vai, se você vai, prepare a documentação, comece, mas eu não tenho como, entra na internet, começa a pesquisar, faz o mínimo. Deus disse, então como é que eu digo, Senhor, eu creio? Eu não digo, Senhor, eu creio quando eu digo amém. Eu digo, Senhor, eu creio quando eu começo a me mover na direção do que Deus falou. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Não foi o amém que tornou Abraão o pai da fé. Foi porque ele saiu e começou a caminhar na direção que Deus tinha. Ele não sabia para onde era, mas ao se mover, os céus estavam vendo e dizendo, amém, Abraão, você creu na minha palavra e por isso você se moveu. O amém da igreja não é o amém com a boca. O amém da igreja é, Senhor, eu faço aquilo que o Senhor está me ordenando. Enquanto eu não sei o que fazer, meu irmão, o tempo da ignorância Deus não leva em consideração. Enquanto eu não sei que tem que perdoar, está tudo certo. Fica bicudinho, fica brabinho, brabinha, não dá nada. Deus olha e diz, é criança, é menino, não sabe o que fazer. Uma vez que você tem clareza, que tem conhecimento, não dá mais para viver emburradinho. Quando era menino, vivia como menino, pensava como menino, mas agora que eu cresci, diz a palavra, eu deixo as coisas de menino. Não dá mais para uma hora estar felizão, bonito, querido, e outra hora cara amarrada, cara feia, cara fechada, quem olha diz, meu Deus, o que é isso? Dá medo de conviver, dá medo de andar perto, porque um dia está bem, outro dia está uma treva. Deixo para trás as coisas de menino, equilíbrio. Já viu a palavra, já escutou a palavra, em nome de Jesus, anda nisso. Porque esse caminho será iluminado, esse caminho será abençoado, esse caminho será um caminho de luz. E aí a palavra do Senhor vai se cumprir plenamente na minha e na sua vida. Comecemos a andar na direção do que Deus tem, deixando para trás as coisas de menino e começando a voar como filhos e filhas maduros na fé, em nome de Jesus. Dito tudo isso, o texto que nós lemos fala sobre 3 coisas que nós precisamos conhecer, saber sobre Jesus. 3 coisas simples, 3 conceitos básicos sobre Jesus, que vão nos ajudar a viver andando na direção da promessa de Deus. Número 1, o texto diz que por causa de Jesus, porque dele, por ele e para ele, porque de Jesus, para Jesus e por Jesus, são todas as coisas. 3 elementos básicos que vão nos ajudar a dar passos de fé na direção da promessa de Deus. Número 1, o texto começa dizendo, porque dele quem? De Jesus. Porque de Jesus são todas as coisas. Tudo que existe é de Jesus. Salmo 24. Do Senhor, que Senhor? Jesus. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, os mundos e todos aqueles que nele habitam. Porque ele
afundou quem? A terra, afundou a terra, afundou a terra, firmou ela sobre os mares e a construiu sobre os rios. Do Senhor é toda a terra e a sua plenitude, e o mundo e todos aqueles que nele habitam. Olha Deus dizendo: o meu filho Jesus é a fonte de tudo que há. Jesus é o detentor, é o dono de tudo que existe. Por que isso vai fazer diferença na minha e na sua vida? Porque uma vez que eu sei quem é o dono, e eu preciso de algo, eu sei a quem eu posso recorrer. Mas isso é óbvio, Só que o problema é que quando eu não tenho isso claro, eu tento alternativas antes de pedir para o dono. É aquele pé de fruta viçoso que está lá, assim, não está nem do lado de fora do muro, mas também não está muito dentro. Assim, se a gente pular em cima do muro, talvez alcance a fruta. Aí corre o risco de cair do muro, fica aquela adrenalina, e vamos tentar do nosso jeito. E era tão mais fácil pedir para o dono. Mas ao pedir para o dono pode vir uma negativa, ao pedir para o dono pode ser que ele não aceite aquela angústia, e que nos leva muitas vezes a tomar decisões baseadas na nossa capacidade. Para clarear um pouquinho mais, Deus está dizendo: o meu filho é aquele que tem tudo que você e eu precisamos. Tudo o que a humanidade precisa está em Jesus. Colossenses 2:3. Nele estão escondidas todas as fontes da sabedoria e do conhecimento. Nele quem? Em Jesus. Porque de Jesus são todas as coisas. Se nós precisamos de sabedoria, se nós precisamos de conhecimento, se nós precisamos de riquezas, o texto diz que em Jesus estão escondidas essas coisas. Os tesouros dos céus estão escondidos em Jesus. Escondido não é exposto. Eu conheço a Jesus, mas se eu passar correndo, os tesouros eu não vejo. Eu venho à casa do Senhor, eu estou buscando a sua presença, mas se for correndo, eu não consigo encontrar, porque o que é tesouro está escondido, diz a palavra. Em Jesus estão escondidos tesouros. Para encontrar esses tesouros precisa de tempo, relacionamento, meditação, contemplação, intimidade. E quanto mais próximo, mais tesouro eu vou encontrando nele, porque dele são todas as coisas. De maneira literal, quando nós estamos doentes, Deus deixou a medicina e deu à ciência uma capacidade de nos ajudar com relação aos tratamentos terapêuticos, e é uma bênção, e não tem problema nenhum nisso. Toda a ciência e todo conhecimento, toda a sabedoria vem do Senhor. Os médicos só sabem aquilo que Deus revelou. Agora, nós que cremos em Deus, nós temos duas possibilidades. A primeira é recorrer a Ele antes de recorrer ao cenário humano. A primeira é: Senhor, está me doendo isso aqui, Senhor, o Senhor pode me curar. Uma fé que não é uma fé fictícia, uma fé que é colocada à prova, uma fé que ora e diz: Senhor, é essa dor de cabeça, é essa enxaqueca, Senhor, é esse aneurisma que apareceu, Senhor, é isso aqui que está acontecendo comigo, meu corpo está estranho, Senhor, tira isso de mim, ajuda-me. A Bíblia é um livro repleto de gente que cria que Jesus era aquele que tinha todas as coisas, que tudo o que se precisava estava com Jesus. Atravessavam cidades, corriam de lugares para chegar em Jesus, porque criam que, porque dele são todas as coisas, e se tudo é dele, a cura está nele. Então nós temos essa possibilidade de orarmos antes de ir ao médico, de orarmos para Deus usar o médico, de orarmos para que o tratamento surta efeito, de orarmos, de colocarmos Jesus, que é o dono de todas as coisas, na frente disso. Essa é a primeira. E a última oportunidade qual é? A última é quando a medicina já não tem mais jeito. A última é quando os especialistas da terra já disseram que não tem mais possibilidade terapêutica, que esse caso está terminado, que a tua causa está perdida, que o veredito já foi dado, que não tem mais jeito. Nessa hora, nós temos um Deus
que é aquele de Lucas 1,37. Para Deus não existe absolutamente nada impossível. Pode ser impossível para a medicina, pode ser impossível para a ciência, pode ser impossível para os juristas da terra, mas para Deus nada é impossível. Em Jesus nós temos uma possibilidade. Se Ele quiser, Ele faz. Ele é Deus. Quero te encorajar a viver essa vida de pessoas que pedem ao Senhor coisas simples. Senhor, abençoa meu dia, Senhor, que o Senhor vá na frente, abrindo portas, me dando sabedoria, me controlando a minha boca, o meu coração, a minha visão. Senhor, me ajuda, porque eu sozinho sou uma tragédia, mas eu com o Senhor é capaz de até me ajeitar. Senhor, me ajuda. E também ter a ousadia de pedir ao Senhor coisas que só Ele pode fazer, porque às vezes, portanto, bater em portas que não se abriram, portanto, investir em soluções que não aconteceram, o nosso coração se frustra com a incapacidade humana e nós paramos de acreditar que até Deus pode fazer algo por nós. A palavra de Deus vai contar o dia em que uma mulher, com 12 anos de enfermidade, já tinha gastado tudo o que ela tinha com médicos e não tinha melhorado, diz o texto. Ela já tinha perdido tudo que tinha. Uma mulher rica, que tinha condições, que tinha poder aquisitivo, gastou tudo que tinha para ser curada. E o texto diz que ela foi de mal a pior. 12 anos, e agora não tinha mais dinheiro, a medicina já não podia ajudar, e ela estava numa condição deplorável. Até que, não sei se disseram para ela esse texto, que disseram para ela: olha, porque de Jesus são todas as coisas, inclusive esse teu corpo doente. Esse que é o dono que construiu o teu corpo pode te curar. Esse Jesus que está passando por aí, Ele tem feito milagres e coisas extraordinárias, porque dele são todas as coisas. Capaz que se você for até Ele, Ele possa mudar a tua história. Não sei o que foi que encheu ela de fé. Não sei se foi essa palavra ou se foi outra, mas eu sei que alguém falou de Jesus para ela e ela foi até Jesus. E 12 anos de portas fechadas, e 12 anos de tentativas que deram errado, e 12 anos de investimento que só levaram ela à boca rota, levaram ela para um lugar de derrota. 12 anos de tragédia, tentando, completamente traumatizada, até que não tinha mais dinheiro, até que não tinha mais condições de fazer mais nada com a sua força, e escutou que existia um Jesus. E no seu coração disse: olha, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu vou ser curada. Perceba que uma palavra chegou até ela. Alguém falou sobre Jesus, e essa mulher que tinha perdido a esperança e o dinheiro na capacidade dos homens, as possibilidades já tinham se acabado, mas quando ela ouve falar de Deus, a palavra de Deus vem e convence o coração dela, e não apenas convence de que eu vou melhorar, não, eu não preciso nem abraçá-lo, ele é tão poderoso. Ela entendia que porque dele são todas as coisas, o universo, o mundo, a ciência, o corpo humano, as células, tudo que precisa ser feito para normalizar o funcionamento do meu corpo está nele. Se eu chegar perto dele e tocar, não precisa nem tocar no corpo, se eu tocar nas vestes, toda essa minha angústia vai passar. Uau! O tipo de fé que hoje dá para sair daqui dizendo: se Jesus entrar na minha casa e tocar no meu marido, já era, ele vai levantar outro para a glória de Deus. Se Jesus entrar na minha empresa, essas dívidas, todo esse caos vai começar a ser revertidos, os negócios perdidos vão começar a ser renegociados, as coisas vão começar a acontecer. Olha, a dívida hoje é impagável, mas se Jesus entrar aí, já era, porque dele são todas as coisas. Então é possível viver o extraordinário saindo de um lugar extremamente raso, quando a gente vai para o lugar certo, sabendo que Jesus é a fonte. A fonte da saúde do corpo físico é Jesus. Ela toca em Jesus e imediatamente, 12 anos de sangramento, perdendo sangue. Quando se perde o sangue, gente, uma das coisas que acontece é a anemia. O corpo perde exteriormente a sua cor natural. Perder sangue significa que a vida vai perdendo a cor. É gente que está vivendo um problema que se arrasta há tanto tempo que a vida está cinza. O mundo não tem mais graça.
Você olha e diz, meu Deus, é só mais um dia. Você não vê mais beleza, não consegue ver os detalhes da vida, não consegue mais se alegrar com as coisas lindas que Deus está fazendo à sua volta. Está perdendo sangue, está perdendo vida há tanto tempo que a vida não tem mais cor. Mas em nome de Jesus, essa é a noite que com um toque você vai recuperar a vida vai voltar a ter cor, você vai conseguir observar a beleza do que Deus está fazendo à sua volta, e com um toque, naquele que é o que detém todas as coisas, muda a minha e a tua história. Que essa seja a noite em nome de Jesus. Porque dele, tudo o que precisamos está nele. A cura física foi para essa mulher. Para outros, o que precisava ser mudado era a mente, era a mentalidade. Eram pessoas que não conseguiam se equilibrar emocionalmente. A sua mente estava opressa, sem equilíbrio, vivendo em lugares sombrios de morte. E o texto diz que Jesus um dia atravessa o mar da Galileia e vai a um lugar chamado Gadara. E quando ele chega naquele lugar, existia ali um homem que vivia em sepulcros. Tentavam prendê-lo, ele era um endemoniado, diz a palavra, desequilibrado mentalmente. Vivia uma vida completamente sem regras. Uma vida onde nada mais fazia sentido. Morava no cemitério da cidade. Vivia num lugar de morte. Algumas pessoas hoje não vivem dentro de um cemitério, mas existe na sua vida emocional, na sua vida intelectual, um sepulcro aberto. Viver num cemitério é viver de despedida, é viver de morte, é viver naquele clima onde não tem mais movimento, é viver de lamúria, é viver de lamentações, é viver um eterno luto. Porque deu errado uma vez e se frustraram, se fecharam e estão vivendo nesse sepulcro que parece que não se abre. Tudo isso aconteceu com esse homem, envergonhado publicamente, não tinha mais capacidade intelectual, o mundo inteiro o conhecia, era uma vergonha pública, até que chega aquele que, porque dele são todas as coisas, a terra, a mente daquele homem, aquela cidade, os sepulcros onde ele vivia, tudo é de Jesus. E quando esse Jesus pisa na terra de Gadara, aquele homem completamente desequilibrado vem correndo e se ajoelha aos pés de Jesus. Esse homem, ninguém pregou para ele, ninguém disse, olha, a salvação está lá. Ele não tinha mais capacidade intelectual de correr para Jesus, mas o poder de Jesus atraiu aquele homem. Existem pessoas que não têm mais capacidade de correr na direção de Jesus. Pessoas que hoje estão acamadas, pessoas que hoje estão presas, pessoas que hoje estão em um lugar onde a sua mente já não consegue mais interagir com o mundo externo, vive dentro do seu próprio mundinho, mas em nome de Jesus, a palavra diz que porque dele são todas as coisas. Jesus pode hoje enviar a sua palavra lá naquela UTI, pode hoje enviar a sua palavra lá naquele presídio, pode hoje visitar aquele que está acamado agora. Jesus pode trazer dos mortos para a vida, porque dele são todas as coisas, diz a palavra. Nesse dia em Gadara, Jesus pisa e o gadareno vem. Jesus o liberta, dá uma palavra, ele agora não está mais nu, ele não está mais agora exposto. O texto diz que ele se veste e prostrado adora Jesus. E quando as pessoas da cidade veem aquela situação de um homem que estava completamente desequilibrado, agora em completa condição psicológica, a cidade fica empolvorosa. A cidade fica dizendo, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Porque quando Jesus começa a fazer o impossível, é assim, não tem como explicar. Tem coisas que você vai dizer, olha, foi assim que eu fiz, mas tem coisas na minha e na sua história que você vai dizer, eu não sei como te dizer como ele fez, mas eu só sei que ele fez. Eu era assim e agora eu mudei para a glória de Deus. O texto diz que depois que ele é liberto, depois que o gadareno descobre que Jesus é a fonte, porque dele são todas as coisas, a fonte do equilíbrio está em Jesus, e Jesus dá o equilíbrio para o gadareno. Quando Jesus está indo embora, esse gadareno diz, Senhor, eu quero ir contigo. Eu quero estar fisicamente contigo, eu quero viver essa jornada. E Jesus diz, não, agora tu tens uma missão.
Porque tudo que Jesus faz na minha e a sua vida não é apenas para nós, começa em nós, mas vai transbordar naqueles que estão à nossa volta. A medida do Senhor começa com calcada, depois é sacudida, por último é transbordante. Que o que Deus vai fazer na minha e na sua vida é para transbordar em quem está à nossa volta. O texto diz que Jesus olha para ele e diz: não, você não vai comigo, volta para a tua casa, volta para a tua cidade, volta para o lugar de vergonha e diga para eles quão grandes coisas o Senhor, o dono de tudo, fez por você. A nossa vida vai começar a ser uma carta aberta. Vejo aí a Sarinha que está aqui. A Sara passava por uma situação de uma doença de pele gravíssima. E por anos o pai e a mãe orando, pedindo a Deus uma solução. Orando, dizendo: Deus, faz alguma coisa por ela. E do nada Deus bota no coração deles que eles têm que mudar para Pissarras. E se perguntasse para eles várias vezes, eu perguntei: gente, por que vocês vieram? Eu não sei, bispo, mas assim, a gente sabe que tinha que vir. E o povo doido, né? Mas é quando a palavra vem, convence. Ninguém te convence do contrário. E o tempo passou e aqui a Sara começou a melhorar, o ambiente melhorou e as coisas foram acontecendo. E do nada, faz quanto tempo que saiu o tratamento dela? Ela vem para cá, vem para o litoral, fica aqui, as coisas vão acontecendo. E agora fazem aí 3 semanas que ela recebeu um tratamento que não é apenas para tratar a doença, é um tratamento para a cura de algo que até então ela teria que esperar até os 18 anos para começar a se tratar. Perceba que Deus tem todas as coisas e quando você se move, Ele faz. Perceba o que para nós é limitação e é impossível. Quando você recebe uma palavra e se posiciona, o céu começa a se mover e a conspirar em nosso favor. Eu quero te encorajar a te dizer que você está no caminho certo, você está com Jesus, ainda que as coisas não tenham mudado, ainda que não tenha acontecido, ainda que a porta não se abriu, o de repente de Deus vai acontecer. Daqui a pouco aquilo que parecia impossível vai estar aberto, aquela conversão que parecia que não aconteceria, vai se converter, aquele diagnóstico que era médico contrário, daqui a pouco será revertido. A medicina pode não saber explicar, os homens podem não saber dizer como foi, mas Jesus é aquele que, porque dele são todas as coisas, Ele tem poder para fazer hoje o que fez com o gadareno, Ele pode fazer agora. Jesus sai de Gadara, aquele homem fica lá curado, testemunhando. Decápolis, 10 cidades foram ganhas por esse homem que não tinha juízo perfeito. Deus pega esse homem que vivia em vergonha pública e transforma ele em um ministro do Evangelho. Quem fez isso? Jesus. Jesus é aquele que pega um casal derrubado e coloca agora como uma referência para aqueles que um dia passaram por dificuldade no matrimônio poderem se espelhar e dizer: é isso que eu quero ser da minha vida. Pega gente que teve problema com droga, com álcool, levanta, limpa e agora transforma numa referência para que aqueles que um dia passaram por esses problemas possam ter uma referência e dizer: olha, se Deus fez com ele, também vai fazer comigo. Então é isso, gente, porque dele são todas as coisas. Jesus é a fonte de tudo o que há, tudo o que precisamos, seja uma bênção física, seja intelectual, seja uma porta aberta, Ele é a porta. Tudo o que nós precisamos está em Jesus e que Ele seja a nossa primeira opção. Por vezes Jesus funciona como a última. Já tentei, já fiz, já falei, já briguei, já fiz. Olha, estou cansado. Aí Jesus se transforma na última opção. E ainda assim Ele resolve, porque dele são todas as coisas, Ele realiza. Agora, que bom seria se nós tivéssemos um espírito de quando a primeira gota de água entrasse no barco, a gente corresse para Jesus. Lembra de quando os discípulos estavam no barco fazendo a travessia, antes de libertar o gadareno, a palavra de Deus diz que começa uma tempestade, ondas grandes entram no barco, o vento era contrário, e quando o barco está quase cheio d'água, prestes a afundar, alguém teve uma ideia: meu Deus, Jesus está lá, vamos conversar com Ele. E o que Jesus faz? Jesus se levanta, acalma a tempestade, manda o vento se calar, o mar se aquietar, eles navegam em completa bonança, vão lá, libertam o gadareno, ou seja, deu tudo certo. Mas todo o trâmite pesado de conviver com a iminência de um naufrágio poderia ser poupado, se na primeira gota, se no primeiro vento, se na primeira onda nós tivéssemos corridos para Jesus.
Que nós possamos ser esse povo doido, que quando a primeira dorzinha acontecer, Senhor, que nós sejamos esse povo, que quando a primeira palavrinha contrária, a primeira guerrinha começar a acontecer, a gente já corra para Ele dizendo, Senhor, não deixe isso se instalar na minha casa. Senhor, a minha casa é lugar de paz, a minha casa é lugar de bênção. Senhor, eu não vou esperar uma guerra nuclear acontecer para destruir tudo, não. Eu sei que porque dele são todas as coisas, Ele é o príncipe da paz. E na minha casa não terá guerra, será paz em nome de Jesus. Então que isso venha ao nosso coração, esse desejo. Jesus, porque dele são todas as coisas, eu corro logo para Ele. Eu fico dependente dele, não esperando acontecer. Ele nos fez para sermos livres. Não estou te dizendo que para tudo você precisa consultar o Senhor, porque Ele já nos deu capacidade intelectual para discernir, fechar negócios, fazer boas conexões. Deus é Deus. Mas para antes de fazer, dizer, Senhor, vai na minha frente. Senhor, olha, o Senhor me ensinou a fazer esse negócio aqui, mas é o seguinte, Senhor, vai na minha frente. Vai na minha frente porque o Senhor vê o que eu não vejo. Vai na minha frente porque o Senhor conhece o coração que está do outro lado. Vai na minha frente, Senhor, porque eu só escuto as palavras, mas o Senhor sonda a mente e o coração. Senhor, vai na minha frente. E você vai ver quão grandes serão os salvamentos, os livramentos do Senhor na tua casa, na tua família. Você vai se livrar de coisas que depois você vai olhar e vai dizer, uau. A Bíblia diz que os caminhos dos homens parecem todos eles caminhos de bem, mas no final são caminhos de morte. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Agora o Senhor, que fabricou a nossa mente, o nosso coração, Ele sabe o que é bom para mim e para você. E essa é uma noite para dizer, Senhor, eu não quero mais fazer do meu jeito, eu quero que o Senhor me diga como o Senhor quer que seja feito. Senhor, eu não quero mais abrir a porta com pé de cabra, eu quero a porta que o Senhor abre, porque porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. O caminho pode ser mais longo, Senhor, mas eu quero o caminho que é do Senhor, porque do Senhor é a terra. Ainda que eu vá por um caminho mais longo, eu sei que por lá eu estarei protegido em nome de Jesus. O texto segue dizendo e diz que o segundo ponto sobre Jesus, o primeiro diz que Ele é a fonte, porque dele tudo que nós temos e existe é de Jesus, Ele é a fonte. A segunda coisa que precisamos saber sobre Jesus é, porque dele e por Ele. Porque dele e por Ele são todas as coisas. Esse segundo ponto nos leva a um lugar de consciência, para uma vida natural abençoada. Se tem algo, gente, que pesa na vida é quando nós colocamos sobre nós uma expectativa mais elevada, quando nós colocamos uma meta a ser batida mais elevada do que o próprio Senhor colocou para nós. Às vezes a gente fica triste porque não fez o que gostaria de fazer, e a gente se decepciona, olha, todo mundo foi, eu não fui, todo mundo avançou e parece que eu estou travado aqui. Na verdade você está avançando, mas você colocou uma meta para você que você não bateu, e aí porque não realizou a meta que você estabeleceu, a gente se decepciona, e no final se decepciona com Deus. Não foi Deus que não nos permitiu realizar, é que aquilo não tinha nada a ver com Deus, fomos nós que colocamos uma meta alta demais. O coração humano querendo uma performance alta demais, e Deus olhando para nós e dizendo, filho, eu te amo por quem você é e não por aquilo que você faz. Eu te amo porque você é filho, eu te amo porque eu te comprei, eu te amo porque eu te conheço, eu te amo apesar dos pecados, eu te amo apesar dos erros, eu te amo por quem você é, e não pela habilidade daquilo que você faz. A Bíblia conta a história do dia em que Pedro negou a Jesus. Você conhece a história, o texto vai dizer que Pedro nega a Jesus 3 vezes. E quando ele nega o Senhor pela 3ª vez, o galo canta e ele percebe que a profecia que Jesus tinha dado a ele se cumpre. É interessante que essa história começa um pouco antes na ceia. E você vai ver Pedro elevando a sua meta. Pedro colocando a vara no nível mais elevado. Jesus nunca pediu para ele o que ele mesmo vai dizer que ele faria. Jesus diz, olha, eu vou ser entregue, eu vou ser morto, crucificado, e ele diz, não, Senhor. Pedro se levanta e diz, não, Senhor, isso não vai acontecer contigo.
Até aí tudo bem, estava tentando proteger o Senhor, mas aí ele levanta a vara. Aí ele estabelece uma meta que no seu coração ele achava, olha, isso aqui é o mínimo para mim. E qual foi o limite que ele colocou? Ele disse, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu estou disposto a morrer por ti. Uau. Perceba que Jesus nunca pediu para um dos 12 morrer com ele. Perceba que Jesus nunca disse, olha, não fujam, não se afastem, pelo contrário. Jesus já sabia que eles iriam fugir, seriam dispersos. Jesus já sabia disso tudo. Agora Pedro começa a elevar o nível pessoal. Ele coloca uma meta mais alta do que Deus tinha pedido. Jesus nunca pediu isso. E quando ele percebe que trai o Senhor e não bate a sua meta, ele se frustra. E na maioria das vezes é assim conosco. Senhor, eu queria ser o CEO dessa empresa. E eu estabeleci essa meta, e eu vou ser, e de repente o que Deus tem para ti é uma outra coisa. Ele pode te colocar lá, pode, desde que seja a vontade dele. E o que é bom para que nós possamos viver uma vida tranquila, não estabelecendo metas que a gente não pode bater. No mundo esportivo, as grandes equipes, elas traçam as metas do ano. E nas metas do ano, dentro das metas, eles colocam o que chamamos de mini metas. A meta é ser campeão do torneio, mas para ser campeão do torneio tem que fazer tantos pontos por semana. Essa é a meta. Então, quando você bota uma meta de ganhar um jogo, fica mais fácil do que pensar em ganhar o torneio todo. Quando a gente bota uma meta, Senhor, me ajuda a segurar minha língua só hoje, Senhor. Não é para sempre não, porque eu sei que eu vou tropeçar mesmo. Senhor, só hoje, me dá uma ajudadinha. Senhor, me ajuda a ficar calminho só hoje, Senhor, um dia de cada vez. Senhor, me ajuda hoje. Perceba que as orações de Jesus eram sempre no sentido minimalista. Pai nosso que estás no céu, o pão nosso da eternidade nos dê hoje. É assim? É o pão nosso do quê? Cada dia pede um pouquinho. Senhor, um pãozinho hoje aqui. Senhor, eu preciso dar uma acalmadinha. Senhor, eu estou meio nervosinho, meio nervosinha. Senhor, eu estou meio tristãozinho. Senhor, eu estou meio assim me esquecendo das promessas. Senhor, hoje, me ajuda hoje. E aí quando chega no final da noite, você pode deitar. O dia pode ter sido uma tragédia, mas se você está vivo, você venceu. E amanhã as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E tem um dia prontinho, com uma nova possibilidade de vitória para a glória de Deus. Um passinho de cada vez. E aí o que a gente faz? Nunca mais vou fazer isso, ó. Nunca mais vou errar, Senhor, nunca mais. Senhor, agora acabou. Aí quando a gente erra, o que a gente faz? Meu Deus, parece que caiu de uma escada, caiu, o universo se acabou. Meu Deus, errei. Meu irmão, eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. Seria bom se a gente não errasse. Mas nós somos imperfeitos. Perfeito só teve um, Jesus. Ele sim foi perfeito. E nós devemos nos espelhar nele, buscando o aperfeiçoamento. Buscar o aperfeiçoamento significa dizer, Senhor, todo dia eu tenho condições de melhorar um pouquinho. Quando eu for me deitar, quero te dar esse exercício aí. Quando você for se deitar, pare e lá na cama, antes de dormir, pense, o que é que eu aprendi com Jesus hoje? O que é que eu aprendi na vida? Qual foi o conhecimento que eu tirei desse dia? Uma das coisas que vão acontecer é que para muitos de nós o sono vai demorar a vir. Porque você vai ficar pensando, meu Deus, o que eu fiz hoje? O que eu aprendi hoje? O que eu aprendi? Meu Deus, e às vezes a gente passa dias sem marcar o dia com algo positivo, grandioso ou simples, mas de novo que o Senhor fez na nossa vida. E todos os dias é uma oportunidade para a gente aprender. Não deixe a vida passar diante de você, meu irmão, vivendo uma vida de levanta, vai dormir, senta, levanta, vai para casa. Não, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que as coisas velhas já passaram e em Cristo tudo se faz novo. O que é novo? É conhecimento, é coisas novas que a gente ainda não conhecia e com Jesus vamos começar a saber. O texto diz que por Ele, por Jesus, são todas as coisas. Nós somos o instrumento.
a ferramenta. Mas Jesus é aquele que manipula o instrumento. Você já deu parabéns a um bisturi depois de uma cirurgia? Olha, bisturi, parabéns, você atuou muito bem. Que cirurgia você fez? Está de parabéns, bisturi. É assim? Não. A felicitação vai para quem? Para quem manipulava o instrumento. A felicitação vai para o médico, vai para aquele que segurava o instrumento. Assim é na nossa vida. A glória do que fazemos não pode vir para nós, porque não somos nós que fazemos, porque dele são todas as coisas, e para ele são todas as coisas, por ele. É ele quem faz, é ele quem realiza. Eu e você somos instrumentos na mão do Senhor. A glória nunca será nossa, a capacidade nunca será nossa. Tudo começa nele, termina nele e vai para ele. Quando eu entendo que por ele, é ele que realiza todas as coisas, Deus nos coloca num lugar de humildade. Deus nos coloca num lugar onde a gente sabe que por mais lindinho que a gente seja, essa beleza veio do Senhor. Que por mais eloquente que foi o discurso, a capacidade de verbalizar veio dele. Eu estudei, bispo, eu fiz, bispo, eu aconteci, está tudo certo, o seu esforço é valioso, é poderoso, mas o fôlego de vida que está aí dentro e te permitiu levantar para estudar é dele. Perceba que se a gente for esmiuçando, tudo começa nele e termina nele, que ele é o centro de todas as coisas, e a vida fica leve quando eu entendo que é por meio dele que eu realizo a obra, que é por meio dele que eu estou vivendo, e isso me coloca num lugar de humildade. Nós somos instrumentos, mas a glória é sempre dada ao Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos, ele é o príncipe da paz, ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o nosso Deus forte. O texto que ratifica essa palavra é no dia em que Jesus encontra o jovem rico. Era um jovem que já seguia a palavra, já seguia a lei, ele já vivia uma vida correta, e ele encontra Jesus e ele diz: Senhor, o que eu posso fazer para ser perfeito? E ele começa a conversa dizendo: Jesus, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele e diz: por que me chamas de bom? Olha que é Jesus. Por que você me chama de bom, se só existe um bom, que é o Pai que está nos céus? Jesus, o perfeito, o Filho de Deus, o Verbo que criou todas as coisas, quando chamam ele de bom, ele diz: não, calma, bom é o meu Pai, eu não. E aí o menino pergunta: Senhor, o que eu faço para ser como o Senhor? O que eu faço para entrar nesse lugar? E Jesus diz: cumpra a lei. E ele diz: qual? Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não adulteres. E ele diz: olha, isso tudo, Senhor, eu já faço desde a minha juventude. E aí Jesus olha para esse jovem rico e diz: você quer ser perfeito? Você quer entrar num lugar realmente de plenitude? Então faz o seguinte: vende os teus bens, pega o dinheiro e dá aos pobres. O texto diz que ele foi embora triste, porque ele era muito rico, tinha muitos bens e não conseguiu cumprir o mandado do Senhor. O Senhor estava querendo deixar aquele jovem pobre? Não. Mas o que Jesus estava mostrando era o coração dele. Que o coração daquele jovem não estava em realmente crescer e viver uma vida plena. O coração dele estava em apenas se salvar. O coração dele estava em viver uma vida com o Senhor, mas sem nenhum tipo de restrição, se mantendo com aquilo que ele tinha. E aí Jesus depois vai dizer: depois que você fizer isso e der aos pobres, vem e me segue. Não dá para seguir a Jesus carregando tudo que a gente quer. O que a gente precisa para seguir a Jesus é seguir a Jesus com todo o nosso coração. Esse menino era um jovem rico e não entendia que o que ele tinha já era do Senhor, porque dele e por ele são todas as coisas. Tudo que nós temos, gente, já é do Senhor. Então não tenha medo se algumas coisinhas estão quebrando,
Não tenha medo se você teve que abrir mão de uma coisinha aqui ou ali. Não tenha medo se você teve que se reposicionar no mercado de trabalho. Não tenha medo se agora você está aí em uma ladeira meio que ladeira abaixo na vida financeira. Não tenha medo, daqui a pouco esse jogo vira. O que você não pode é perder o teu coração, porque dele e por ele são todas as coisas. Se mantenha nesse lugar, fica tranquilo, ei, o jogo vai virar. Daqui a pouco essa porta que se fechou vai se abrir. Daqui a pouco esse negócio que estava engatilhado vai se fechar e a tua vida vai ser transformada. Vai dar certo, porque dele e por ele são todas as coisas. E para finalizar, porque dele, por ele e para ele. Se quando eu entendo que eu sou um instrumento na mão dele, ele me coloca num lugar de humildade, agora eu entendo que tudo que eu faço é para ele. Por ele é humildade, para saber que é ele que me usa. Agora, para ele é lugar de consciência, de para quem eu estou vivendo, de para quem eu estou realizando o que eu estou fazendo. A palavra do Senhor diz assim: tudo que vocês façam, façam como se fosse para o Senhor. Lá no teu trabalho, meu irmão, não trabalha mais só pelo salário, porque se você trabalhar só pelo salário, você vai começar a fazer cada vez menos. Porque as exigências são cada vez maiores, as metas são cada vez maiores, as pessoas valorizam cada vez menos e a gente se frustra quando espera que o homem seja aquele que nos recompense. Se você fizer o que você faz na tua família, na tua casa, apenas para as pessoas, uma hora você vai cansar. Porque você cuida e as pessoas levam isso com normalidade. Você se esforça, faz o seu melhor e às vezes quem está à sua volta não consegue nem dizer: meu Deus, que lindo que você fez. Meu Deus, que bênção isso aqui. Meu Deus, muito obrigado por isso que você realizou. Tem gente que está do seu lado, você está investindo e o que você recebe em troca são palavras duras. E é por isso que Deus diz: olha, porque dele, por ele e é para ele que você está fazendo, não desanime. Porque a tua recompensa não vem do homem, o teu salário não vem da terra. A palavra do Senhor garante. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós colheremos, se não desanimarmos. Façam tudo como se fosse para o Senhor e não para os homens, porque no Senhor o seu trabalho nunca será em vão. Sabe o que Deus está dizendo? Lá na tua empresa, trabalha como se fosse para mim. Os homens podem não estar vendo, mas eu estou vendo, e o Deus que vem em secreto vai te recompensar publicamente, é o que garante a Bíblia. Na sua casa você está fazendo, e muitas vezes na correria do dia a dia, na normalidade, não tem um para dizer: que comidinha, hein? Oh meu Deus, que bênção. No meio da rotina, da loucura para servir o Senhor e fazer, às vezes quem está do seu lado não consegue dizer: cara, que legal que você fez, que bênção, meu irmão. E se você fica com a sua expectativa numa resposta da terra, o seu coração se frustra. E o Senhor está te dizendo: olha, lembra, quando você precisar de alguma coisa, o meu filho é a fonte. Quando você estiver fazendo algo muito bom, lembra que isso que você está fazendo, só está fazendo porque o meu filho está fazendo essa obra por meio de você. É ele quem realiza. E quando a recompensa não vier, se lembre, eu não estou fazendo para os homens, eu estou fazendo para o Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus para nós orarmos.